Mas é tão maravilhoso ter vocês participando com a gente. Tá chegando mensagens, perguntas, viu, doutor Rafael? Sei. Sempre chegam muitas perguntas e o doutor Rafael também recebe no direct dele, não recebe, doutor? Isso aí, dr.rafaelfantin, a gente sempre tenta responder. É isso mesmo. Ô, gente, a menopausa hoje é tratada de uma forma diferente, é por isso que o doutor Rafael está hoje falando sobre isso com a gente. Há alguns anos atrás, como o doutor Rafael mesmo disse, como é que era? A senhorinha de quantos anos que foi atropelada, doutor? Senhorinha de 42 anos morre atropelada. Então, quer dizer, as pessoas, nós, as mulheres, os homens também, mas hoje especificamente falando das mulheres, ela tinha menopausa, ela mal vivia, logo em seguida ela morria e as mulheres aposentavam mais cedo, nem trabalhavam fora e depois quando passaram para o mercado de trabalho, né, doutor, já se aposentavam, porém hoje a realidade é outra. Nós mulheres de 40, 50 anos estamos trabalhando, estão tendo filhos cada vez mais tarde, estudando e aí é impactada diretamente pela menopausa. Doutor Rafael, você só falou verdades. Eu passei e passo por tudo que você falou. Tirando esse negócio de fogacho, que não é algo que me afetou, olha, é a cognição, é aquele negócio de começar a esquecer as coisas. Você falou sobre o ânimo, enfim, tudo isso, só que começou, doutor, não foi hoje. Lá atrás é o que você falou de perimenopausa, minha amiga. Às vezes você tem uma pessoa passando por isso, né, doutor? Uma mãe, uma irmã, ela começa a esquecer as coisas, começa a ficar desanimada. E normalmente é uma fase muito turbulenta da vida da mulher, porque ela tem pais idosos, pode ter filhos adolescentes e espero eu que ela esteja subindo no trabalho. Então é muito confundido simplesmente com uma fadiga, um Você falou minha burnout, vida. Depressão. E quando vai no médico, o médico ele opta inicialmente por fazer um tratamento com medicação psiquiátrica. Vai resolver talvez um pouco do estresse e da ansiedade, mas a questão da disposição como um todo, a questão da cognição, não. Aí que está a beleza da terapia de reposição hormonal, porque hoje a gente tem o que a gente chama de hormônios isomoleculares, os bioidênticos. Eles são sintéticos, tá? Quem faz a indústria farmacêutica, né? Mas é exatamente igual ao que o seu corpo sempre produziu. Então o que a gente faz é reduzir ou impossibilitar a menopausa que a gente considera como fisiológica. Mas aí, Adriana, entra uma história muito interessante. A gente falando de evolução, né? A gente sabe que tudo na vida é justificável por evolução, né? Por que a mulher entrou na menopausa? Então se faz essa pergunta. E existe uma teoria que chama teoria da avó. Significa que uma tribo não conseguia evoluir. Por quê? Porque ela não conseguia plantar em grandes quantidades e com qualidades. O que acontecia? As mulheres cuidavam de casa, cuidavam dos filhos e os maridos tinham que ajudar. A partir de um determinado momento que uma mulher entrou em menopausa, ela conseguiu ajudar a filha a cuidar dos filhos, da casa e da família, e o marido e o avô conseguiu se ocupar do rendimento familiar. Consequentemente, aquela família cresceu, foi passando aqueles genes, se tornou uma evolução, e é o que a gente vive hoje. Agora, naquela época, que a mulher vivia pouco, a menopausa é interessante. Mas isso bate com a sua vida hoje? Não bate. Então, o que foi evolução no passado, não seria evolução hoje. Pode ser que se o ser humano não intervisse, o que poderia acontecer é o inverso. A mulher talvez ela parasse de entrar em menopausa. Então o que a gente quer fazer com a mulher? É dar qualidade de vida, é dar o bem-estar que ela realmente precisa, porque metade da vida dela, espero eu, que ela viva na menopausa. Isso mesmo, nossa doutor, muito interessante, como eu te disse, você falou, eu tenho certeza que a maioria das mulheres estão se identificando, ou estão com alguém com problema em casa, estão cuidando das pessoas, estão cuidando dos filhos e em ascensão também no mercado de trabalho, na vida dela. Doutor, chegou coisas aqui muito importantes, perguntas, você já falou nessa entrevista sobre a diferença que é a reposição, que foi aquela quando começou, que era feito com o que era, doutor? Era feito com medroxiprogesterona e estrogênio equino conjugado. Tá? E a gente sabe dos riscos, porque era um estrogênio e progesterona que não era o que o corpo produzia, e também o uso dela era via oral. Né? Hoje a gente sabe que o estrogênio via oral dá aumento de trombose.
A gente sabe que alguns tipos de progesteronas, elas tendem a associar o maior risco de câncer. Então, o que a gente faz? A gente faz uma progesterona que a gente sabe que hoje é benéfica para a mulher como um todo. Quando eu vou prescrever para minhas pacientes, eu falo, olha, cuidado que é uma faca de dois gumes. Você fazer terapia de reposição numa pessoa sedentária, obesa, que fuma, esse próprio estrogênio que eu reponho, ele tende a ser convertido num metabólito negativo. Aí pode ter efeitos colaterais. Então, assim, não é simplesmente você vai usar a reposição hormonal e pronto, acabou, não. A gente vai ter que melhorar a qualidade de vida como um todo. Interessante, viu, doutor? Olha aqui, olha. A Simara, da cidade de Piranga. Oi, Simara, obrigada por participar com a gente. Ela te mandou uma pergunta pertinente, doutor. Tenho 41 anos. Eu tenho algumas dessas alterações que você acabou de falar, doutor. Eu posso estar com uma menopausa precoce? É menopausa ou aquilo, né, que você disse? Isso, tá. Quando ela, por acaso, é abaixo de 40 anos, a gente fala prematura. De 41 a 45, a gente fala que é precoce. O restante, acima de 45, é a menopausa comum. Igual a gente falou, os sintomas podem vir de 5 a 10 anos antes. Então, pode vir a ser uma perimenopausa. Mas é estranho, porque tem mulheres que entram em perimenopausa 1 ano, 2 anos, menopausa. E tem mulher que fica aí mais tempo. Qual que também é a teoria que a gente coloca? Que a própria estilo de vida negativo, né, a gente fala sempre em estresse oxidativo celular, que acúmulo de radical livre, que leva danos nas células, ele interfere na produção hormonal e na ovulação. Então isso pode fazer que a mulher entre na menopausa de forma mais precoce, ou que esses sintomas eles acontecem mais cedo e durem mais tempo. Nossa senhora, tem mais pergunta aqui, doutor. Aí você viu que não é só o tratamento de reposição hormonal. Não é só. Eu tenho que fazer o ovário dessa mulher durar mais tempo. Doutor, tá pedindo aqui, ó, help, doutor. Doutor Rafael, gostaria de saber se uma mulher já aos 49 anos que já fez histerectomia, é possível sentir os sintomas da menopausa? Calor, mau humor, desânimo e cansaço. É a Renata Ribeiro do Xangri-Lá. Obrigada, Renata, pela sua pergunta. Pode sentir tudo isso, doutor? O órgão que produz hormônios não é o útero, é os ovários. Tá? Se ela retirou os ovários, ela tem uma menopausa abrupta e cirúrgica. Se ela retirou só o útero, ela entra na menopausa exatamente na mesma idade, provavelmente, que ela iria entrar. A única diferença é que o diagnóstico dela é um pouco mais complicado, porque a primeira etapa que sugere que a mulher está entrando na menopausa é irregularidade menstrual e ausência da menstruação. Sim. Então, bem, você não vai ter o sinal clássico, ou parou de menstruar, mas o restante é igualzinho. Olha só, ela poderia pensar que estaria livre disso, né? Precisa procurar um médico para saber a causa da retirada do útero e se pode realizar uma terapia de reposição hormonal. Mais uma com a mesma pergunta, tá, doutor? Sobre a histerectomia total, se tem os sintomas da menopausa. O doutor acabou de responder, a Maria José de Pedro Leopoldo. Um beijo para você, Maria José. Doutor, Marilene, eu tive TPM horrorosa quando adolescente e estou com 50 anos e menstruando normal. Pode acontecer, é o que você acabou de dizer. Varia de pessoa para pessoa. É uma idade média. Não é isso? Eu particularmente eu espero que ela não tenha uma TPM semelhante que ela teve no período de maturação do eixo, mas é bem capaz. Olha então só. Continua tendo um estilo de vida saudável, porque quanto mais é o seu estilo de vida, menor a chance. Perfeito. Gente, doutor Rafael, eu queria que você fizesse uma consideração final. Achei muito importante o que você disse sobre a evolução dos tratamentos, né? O que foi no passado, o que é hoje. E mesmo porque hoje está uma crise de automedicação. Você acabou de dizer, a mulher que está sentindo o sintoma da menopausa, ela pode simplesmente ir à farmácia e comprar ali tudo que é para fazer uma reposição e ficar bem? Não, Adriano. E você sabe qual que é o pior? O pior é que o médico que muitas vezes deveria prescrever, que é o ginecologista específico em tratamentos hormonais, da parte endocrinológica e o endocrinologista, ele ainda tem um pouco de receio. E o que acontece? Alguns profissionais não especializados, que não têm um conhecimento sobre a área, eles atuam na prescrição. Aí o que acontece? A gente vê absurdos.
a gente vê, por exemplo, mulher que não é tratada e mulher que é tratada de uma maneira completamente inadequada. Bem, o não tratamento faz mal. O tratamento de forma inadequada é muito pior. Ontem mesmo atendi uma senhorinha de 55 anos que passou num profissional que a gente percebe pela prescrição que ele não tinha o conhecimento. Então, assim, ele levou um distúrbio muito grande na paciente. Então, assim, se um profissional muitas vezes não está apto, imagina você simplesmente fazer uma terapia de reposição hormonal sozinho. Falou tudo. E lembra assim, lembra que eu coloco que a vida, né, Adriana, não existe nenhuma escolha na sua vida que vai ser 100% benéfica. E a terapia de reposição hormonal também. Quando você faz a terapia de reposição, os seus exames, né, os micronutrientes, o acúmulo de estresse celular, você tem que estar linda, porque aí a gente sabe que a terapia de reposição hormonal vai ser extremamente benéfica para você. Agora, né, um paciente que realmente não está bem tratado ou faz o tratamento inadequado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Gente, muito importante. Então, a gente recebeu aqui muitas perguntas. São sintomas que, no meu caso, começou lá atrás. Realmente, muitos anos atrás, eu sequer imaginava que o que eu estava passando fosse isso. Perimenopausa. E como muda a vida da gente. E se eu soubesse disso naquela época, não é mesmo? E hoje você está tendo a oportunidade das pessoas, assim como o Dr. Rafael Fantin, nos trazer esse esclarecimento. Então, amiga, aproveite essa fase da sua vida. Se você ainda não está com sintomas, se está começando, não é, doutor? Isso, e outra coisa. Vamos falar em bem-estar, né? E a gente tem que falar em produtividade. Porque hoje a gente sabe que a mulher em menopausa ela vai ter mais doenças e ela vai reduzir a produtividade. Então, não só pensando em você, pensando inclusive na sua família, porque eu hoje, Rafael, especificamente, eu não acho que eu vou aposentar, não. Você acha que você vai aposentar? Ah, não, acho muito difícil. Se for contar com... A gente não consegue contar. Então, você pode reduzir o seu volume de trabalho. Verdade. Agora, se você não tem um bem-estar para conseguir trabalhar, né? Então, o que eu coloco para meus pacientes? A menopausa, ela reduz, inclusive, o seu rendimento financeiro. Financeiro, rende mesmo, e diminui mesmo. E tem mais uma outra coisa também. Se você tá aí, minha amiga, sentindo assim, eu tô com vontade de fugir do mundo, eu tô com vontade de fugir do meu trabalho, eu tô com desânimo para trabalhar, para namorar, para fazer tudo, pode ser a bendita, dando os seus primeiros sinais. E essa paciente de ontem falou, Rafael, eu trabalho com loja de roupa, minha loja tá uma bagunça. Eu olho aquilo ali e falo, preciso arrumar isso, aquilo ali, mas eu dou um desânimo. Aí ela vai vender menos, não vai? É desse jeito. Ela vai vender menos. Na hora que chegar uma cliente, a cliente falar alguma coisa, ela vai dar uma patada na cliente. Então, assim, pensa em tudo. Eu sou muito a favor. E é muito interessante que quando teve esse estudo que aumentou o risco de mortalidade da mulher, a minha mãe usava, e eu era acadêmico de medicina. Aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, você vai jogar esse negócio fora, né? Sim. Ela falou comigo, você tá doido, menino? Eu sou mulher, eu tenho marido. Quem acha que paga a sua faculdade? Entende? Entendo. Então, hoje, eu entendo muito bem a minha mãe. Entendo perfeitamente. E olha só, gente, ajuda sua mãe, sua irmã, suas amigas, ajude a você mesmo que está aí, vamos compartilhar. Se você ainda não se cadastrou, não se inscreveu no nosso canal, canal da Rádio Liberdade, se inscreve. Eu agradeço demais, Rafael. Você é esclarecedor e nos ajuda bastante. Você já fez sua parte, agora vamos fazer a nossa, não é isso, meninas? Ó, qualquer momento o Dr. Rafael está aqui de volta, sempre com conteúdos maravilhosos. Mandem sempre suas perguntas pra gente. Um beijo, obrigada, doutor. Até mais, gente. Prazer.